Eu sei que você teve um incidente no Dollar General há algumas fritas, certo? O que aconteceu com a arma? Saquei. Roubei jogando uma lata de lixo. Foi um crime chocante em uma cidade onde todos se conheciam. Atletas estudantes de destaque com evidências irrefutáveis. Várias testemunhas identificam o mesmo suspeito e ele realmente confessa ser o atirador. O que aconteceu com a arma? Ruben jogando a lixeira. Ainda assim, ele não cumpriu um dia sequer na prisão. Como isso é possível? Waukegan, Illinois. Lá todos se conhecem. Vizinhos e amigos, todos são rostos conhecidos. Como muitas cidades pequenas e tranquilas, você vai encontrar uma comunidade unida que aprecia seus marcos históricos e praias. O basquete é especial em Waukegan. Os jogos dos Bulldogs atraem estudantes, famílias e a comunidade local. O sossego de viver numa cidade pequena acabou numa noite fria de fevereiro de 2022 por volta das 19h15, no Dollar General da Ave Grande. Torna-se um dia marcado pela violência e pelo medo, quando um balconista de 19 anos, Elvis Ramos, encara o cano de uma arma. Esse incidente começou quando o jovem balconista trabalhador e discreto foi forçado a confrontar um suspeito de furto. Ele pede para o ladrão sair. A situação piora e o homem sai da loja, voltando com uma arma. Ao tentar fechar a porta, Ramos é alvejado pelo atirador. A bala atravessa o crânio de Ramos, perto do olho direito. Escondido sob uma máscara e, na confusão, o ladrão some no caos, iniciando uma caçada que domina a cidade. A polícia de Waukegan entra em ação, vasculhando a área, coletando evidências e tentando desesperadamente juntar os fragmentos do que aconteceu. O departamento de polícia divulga imediatamente fotos de vigilância do suspeito. E a comunidade se mobiliza para ajudar a resolver o crime, com várias pessoas apontando para a mesma pessoa. A polícia de Waukegan foca em seu principal suspeito, um jogador de basquete alto e magro com 1,90 metros de altura e 70 quilos chamado Martell Williams, um calouro de 15 anos da Waukegan High School. Com o tempo sendo essencial, os policiais invadem as portas da escola, percorrendo os corredores cheios de adolescentes em uma busca fervorosa pelo suspeito. O adolescente magro e esguio não ofereceu resistência enquanto as algemas eram colocadas em seus pulsos. Ele foi preso e escoltado para fora, na frente de seus colegas de classe e professores, que ficaram em silêncio atônito com o que havia acabado de acontecer diante de seus olhos. Ainda mais surpreendente é o que acontece em seguida. A polícia anuncia que Martell Williams, de 15 anos, confessou o crime. Eu sei que você se envolveu em um incidente há algumas semanas no Dollar General, tudo bem? Eu sei muito sobre esse incidente, tudo bem? Eu assisti ao vídeo. E mesmo assim, Williams está livre hoje, enquanto Elvis Ramos continua lutando para salvar o olho direito. Como isso é possível? Acontece que, naquele dia frio de fevereiro, Martell Williams não estava nem perto da cena do crime. Em vez disso, ele estava a cerca de 32 quilômetros de distância, em Lincolnshire, fazendo o que mais sabe fazer. Martell jogava basquete na escola de ensino médio Adelaide E. Stevenson. E há uma prova irrefutável. A família Williams fornece uma foto digitalmente marcada com data e hora de Martell no jogo em Lincolnshire. Então, por que Martell confessou um crime que ele definitivamente não cometeu? Você tem uma aparência marcante. Já te vi antes e sei quem você é. Martell Williams ficou preso 2 dias após o tiroteio na loja de $1. Nesse período, ele ficou sob custódia e sofreu intenso interrogatório, especialmente para alguém de 15 anos. Muitos disseram que as imagens indicam que os detetives usaram táticas enganosas e manipulativas durante as 48 horas de Martell sob custódia. E somado à ausência de representação legal durante a longa permanência de Martell nessa sala de interrogatório fria e implacável, isso criou o ambiente perfeito
para que um adolescente assustado e vulnerável confessasse um crime que não cometeu. Vá em frente e diga o que você queria dizer sobre a situação. Primeiro, o detetive Sean Ames, investigador principal, tentou anular os direitos Miranda do adolescente. O detetive informou Martel sobre os direitos Miranda, mas depois sugeriu que falar seria benéfico para ele. Só saiba que daqui para frente, acho que suas palavras vão ser extremamente valiosas nessa situação, pelo que eu penso. Infelizmente, muitos policiais ainda usam essa tática para fazer menores desistirem de seus direitos e acreditarem que, sem um advogado, terão um resultado melhor. Martel, possivelmente se sentindo mais tranquilo com a sugestão de Ames de que a honestidade tiraria seu peso, abriu mão de seus direitos sem entender totalmente as implicações. Se você precisar de algo, como ir ao banheiro, ou se não entender algo do que ele está falando, é só me perguntar. Estou aqui para te representar. Um advogado chegar aqui nos próximos 5, 10 minutos, isso não vai acontecer. Então, se você quiser um advogado, tudo bem. Mas, de novo, essa conversa termina por aqui, ok? Preciso perguntar se você quer um advogado, certo? Você quer conversar comigo? A segunda é sugerir clemência. O detetive Ames apresenta a ideia de que o tiro pode ter sido em legítima defesa ou acidental, e compartilhou histórias de outras pessoas que foram libertadas em circunstâncias semelhantes, levando Martel a acreditar que admitir qualquer um desses cenários poderia resultar em clemência. Como já expliquei para você reagir talvez a alguém cometendo um crime ou uma ofensa contra você, em vez de você ser o agressor e ferir seriamente alguém. 2 cenários totalmente diferentes. As pessoas saem deste prédio depois de atirarem em alguém porque explicam o contexto da situação. Eles explicam que foi um caso de legítima defesa e dizem: olha, eu achei que minha vida estava em perigo. A gente verifica tudo, conversa com as pessoas e toma uma decisão. É exatamente isso que parece. Esse cara teve que atirar no outro porque ele caiu. Ele teve que, ele sentiu que estava com medo disso, de sofrer um grande dano físico, e não teve escolha. Sabe o que quero dizer? E eu levei pessoas que atiraram em outras pessoas. Eles nunca ficaram nem um dia presos. Tudo isso deve recair sobre ela, sendo mais aberta e sincera comigo. É isso que digo. Dar ênfase ao medo de Martel e ao desejo de ir para casa sugere que admitir o crime, em determinados contextos, poderia levar à libertação imediata. Então, eu sei que você não entrou naquela loja com a intenção de atirar. Eu sei. As coisas acontecem, ok? As coisas podem acontecer rápido. Talvez esse cara tenha sido uma ameaça para você. Como eu disse, vi o vídeo. Ele encostou nele. Eu vi que ele é significativamente maior. Ele provavelmente poderia te machucar. Essa tática provavelmente aumentou a ansiedade e a confusão do jovem, levando-o a fazer uma confissão falsa na esperança de poder ir para casa. Só posso imaginar o que passava pela sua cabeça naquele momento. Eu não posso colocar palavras na sua boca, a menos que você me diga, a menos que você explique a situação. Você entende o que eu estou dizendo? Tudo o que eu tenho agora é um vídeo para analisar, e só isso. Ames disse a Martel que havia provas abundantes, implicando-o no tiroteio, afirmando com confiança que ele estava envolvido apesar do fato de que nenhuma prova desse tipo havia sido encontrada. Como disse, não vou discutir se você estava lá, pois é como se eu já soubesse disso. Posso te dizer, você não estaria aqui conversando comigo agora se eu não tivesse uma abundância de informações de que, você estava lá e estava envolvido. Tudo bem, isso não é uma dúvida para mim, nem estou aqui para discutir isso.
Policiais, às vezes, usam táticas para dar a entender que a culpa já está certa, fazendo parecer inútil resistir. Diante do peso percebido de provas incontestáveis contra ele, Martel pode ter se sentido encurralado a confessar, apesar de sua real inocência. Tentando te dar alguns fatos sobre a situação e talvez você não vai rejeitar o que aconteceu. E por fim, ao fornecimento de fatos. Você se lembra o que aconteceu com as roupas que você estava usando hoje à noite, só em casa? Tudo bem. Você estava usando um moletom. Tudo bem, eu sei disso. O detetive Aines fornece detalhes específicos sobre a cena do crime e a vítima, apresentando-os como fatos que Martel supostamente já sabia. Havia um homem hispânico, um bebê, 5 pets e 6 funcionários de moletom. Ele meio que te colocou mais pra mim como se fosse julgar, ou não fisicamente. Mas quando você chegou na porta, você fechou as portas e claro que houve algum tipo de altercação. E me pareceu que em algum momento ele encostou as mãos em você. No final das contas, Martel acabou concordando com ou ampliando esses detalhes fornecidos, incriminando-se ainda mais com informações que ele não sabia ou não havia mencionado antes. Sob a pressão do interrogatório, muitos afirmam que Martel pode ter se sentido compelido a alinhar sua narrativa com esses detalhes, se envolvendo ainda mais em uma falsa confissão. Vi o vídeo e notei várias pessoas fazendo compras lá dentro. Percebi que você não roubou nada, entende? E isso me deixou com uma dúvida na hora. Por que esse cara está mirando nessa criança? Sabe o que quero dizer? É isso que passa pela sua cabeça naquele momento? Quero dizer, explica, tipo, o que você pensou, tipo, por que esse cara mandou eu levantar? Eu estava atrás de você. O que aconteceu com ele? Eu não sei se vou conseguir falar isso sem um parasita ou algo assim. Faço as pessoas se sentirem envergonhadas e irem embora. Só fechei a porta. Sim, na verdade, eu estava arriscando minha vida para entrar nisso. Eu tenho contemporâneo assinado nas suas costas. Sim, sabe, se alguém me mandasse sair da loja dele sem motivo, eu também ficaria chateado. Sabe o que quero dizer? O que aconteceu com a arma? Está no seu quarto? Um policial vai até sua casa em breve para falar com sua mãe. Está lá. Nós precisamos saber. Onde está? Drew desenhou? Onde você jogou? O lixo passou. Depois disso, para onde você foi? Foi para casa? Eles deviam parar? Métodos de interrogatório agressivos, feitos para quebrar a vontade de adolescentes vulneráveis, comprometem a integridade do processo. Em um processo movido pela família de Martel Williams, eles alegaram que os detetives violaram diretrizes éticas e exploraram pontos de pressão psicológica. Explorando o medo e a incompreensão de Martel, a resposta a essas táticas e a confissão falsa do adolescente destacam o profundo impacto desses métodos de interrogatório, especialmente em menores que podem não conseguir lidar com estratégias manipuladoras. A situação com o Departamento de Polícia de Waukegan se complica devido à grande diferença entre as características físicas de Martel Williams e a descrição dada pela polícia ao divulgar a foto do suspeito. A polícia descreveu o suspeito como homem negro, entre final da adolescência e início dos 20 anos, porte médio e cerca de 1,68 metros a 1,70 metros de altura. Martel tem 1,91 metros e pesa 70 quilos, diferindo bastante da descrição dada pela polícia. A descrição corresponde muito mais a Caleb S. Brown, um jovem de 20 anos de Lake Villa que foi posteriormente detido e acusado de uma acusação de lesão corporal agravada com arma letal neste caso. Felizmente, o balconista Elvis Ramos sobreviveu a esse encontro violento e já recebeu alta do hospital. Não me explicaram nada.
Só disseram que eu estava preso. Mesmo com o registro de Martel Williams apagado e desculpas do prefeito e do chefe de polícia, Martel afirma que a provação deixou cicatrizes profundas nele. Desde então, a família dele processou o departamento de polícia de Waukegan e esse caso ainda está em andamento. Os dois detetives ainda atuam no departamento de polícia de Waukegan, o que segue sendo um problema recorrente. O Departamento de Justiça já esteve aqui, mas mesmo assim isso continua acontecendo, com jovens fazendo falsas confissões. A falta de medidas disciplinares contra os policiais levantou preocupações sobre transparência e responsabilidade. O incidente abalou a confiança dele e da população na polícia, um preço alto para a pequena e amigável comunidade de Waukegan. A história de Martel levou à revisão das políticas policiais em Waukegan, Illinois, principalmente sobre menores de idade. Agora, uma lei estadual proíbe mentir para menores em interrogatórios. A empresa terceirizada, Jensen Hughes, foi responsável por investigar como a polícia conduz interrogatórios, principalmente com crianças. Apesar da confissão falsa e da prisão injusta, os dois policiais que interrogaram Martel Williams continuam na força policial. Enquanto Martel foi coagido a confessar um crime que não cometeu, se ouvirmos o vídeo do interrogatório desde o início, ouça novamente. Mas eu fui preso da última vez. O detetive Ames e Martel Williams já se conheciam. O passado de Martel não justificava legal ou moralmente a polícia coagi-lo a confessar falsamente o tiroteio na loja de $1. Mas o mundo é um lugar sujo e a luta contra a corrupção é uma batalha eterna. Quem tem histórico de problemas com a lei fica mais vulnerável a ser usado como bode expiatório quando há corrupção nas forças policiais e instituições jurídicas. Fiquem longe de encrenca, crianças. Mas, em meio a todo esse perigo, há uma esperança brilhando forte. Pensar no que poderia ser pior. Brincamos com um cavalo como uma donzela de vidro. Os sonhos que tivemos, as lições que aprendemos, as histórias que ouvimos. Não caindo. De novo. E eu não quero cometer os mesmos erros de novo. A alegria deveria ser gratuita para todas as pessoas.